Eivaldo é uma liderança surdo nacional, ele é diretor da FENES Regional São Paulo e é um cara que está dentro das políticas públicas, né, em relação às deficiências, principalmente aos direitos do surdo, quanto à acessibilidade, cultura, educação, saúde. Então ele é uma das principais lideranças aqui do estado de São Paulo e também nacional, porque ele é o diretor nacional de acessibilidade. É um cara assim, vocês vão ter dificuldade de falar com ele porque além da Libras ele é um cara que é oralizado, vocês conseguem entender bem, em termos de então ele é assim, uma enciclopédia, em termos de histórico de surdos, assim, o que vocês precisarem, né? Ou quiserem fazer uma entrevista, ele é muito acessível, né? Ou pode ser na FENES, ou pode vir aqui na escola mesmo, a gente arranja um canto aí, se quiserem filmar, conversar com ele. Então é um cara que, tá? Depois a gente apresenta numa outra oportunidade que ele estava aqui até de manhã, foi embora, ele está à noite aqui, ele está na noite também que ele dá aula. Quantos alunos em média tem aqui surdos? Então, aqui a nossa escola é uma escola. Deixa eu só acabar de saber aqui o que eles estão e vocês eu já conto tudo. Vocês estão fazendo então um trabalho sobre. Vocês estão no ensino médio? Isso, sim, no primeiro ano. No primeiro ano, ensino médio, e vão fazer um trabalho sobre Libras. Isso. Tá. É um trabalho curtinho, assim. É uma feira. É uma feira. Aí cada ano tem o seu tema. E vocês já têm material? Sim, de Libras, dicionários, tudo? Sim, dicionário sim. Vocês têm o do Capovilla? O dicionário do Capovilla, vocês têm? Não. Que é aquele ali, ó. Tá na... Não. Vocês não têm? Não. É outro. Então, é bem fininho. Eu posso disponibilizar para vocês levam para a feira, depois vocês podem me trazer, tá? Se vocês... Eu faço um termo. A gente tem alguma... Tá? E daí, se vocês quiserem levar, depois eu vou mostrar para vocês. É o mais completo que a gente tem, é o último. Ele é trilingue. Tá? Então é português, escrito, Libras e inglês. É um dicionário bem completo. Tinha um estudo que tem em termos de dicionário, né? Se vocês quiserem deixar na exposição, depois vocês levam. Qualquer coisa a gente volta, porque a exposição é em novembro ainda, não é? Então tem tempo. Ela arruma bastante material para vocês. Eu vou mostrar no memorial, e eu tenho bastante material de DVD, essas coisas. Eu empresto para a feira, vocês trazem uma caixa de papelão, eu ponho as coisas dentro, vocês levam para a feira e depois vocês me trazem, tá bom? Bom, então vocês eu já sei, vocês da ETEC. Nós somos alunos do curso de teatro da Faculdade Embi Morumbi. E vocês vieram já aqui na escola? Eu não. A gente teve um fórum de teatro para surdos no sábado, uns 3 sábados atrás, eles não vieram. Não. Nosso curso é licenciatura e bacharel. E na parte de licenciatura, a gente recebeu uma atividade que era visitar uma escola. Daí a gente fez uma pesquisa e achou essa aqui interessante. Como vocês acharam? Através de indicação. Da professora Denise Romero. E ela é? Nossa professora. Mas assim, ela conhece a escola? Sim, porque já teve outras visitações técnicas dos alunos aqui. Inclusive ela apresentou alguns trabalhos e a gente se interessou ainda mais para saber um pouquinho de algum foco, do foco específico das artes, né? Principalmente do teatro. A disciplina é planejamento políticas públicas, planejamento políticas educacionais, e faz parte do cronograma a gente visitar uma instituição e dar os dados assim técnicos em relação ao foco que seria o teatro, né? E observando a estrutura. Tá. Assim, vocês vão observar um ambiente pedagógico. Aqui é uma escola, a nossa maior diferença é o ambiente linguístico, né? Porque o surdo, na verdade, o surdo que eu tô falando que é só surdo, porque aqui a gente tem surdos que têm outras deficiências associadas à surdez, né? Então, com algumas síndromes, a gente tem surdo Down, surdo autista, surdo cego, então a gente tem outros. Antigamente não, a gente só atendia surdo mesmo. Mas com a lei da inclusão, essas crianças que estavam em casa acabaram vindo para as escolas, e a escola, como não é preparada a receber o surdo, quanto mais o surdo autista, vocês calculam, né, a complexidade que é isso. E nós também não estávamos, mas nós acabamos correndo atrás. Você, quando não sabe, você tem que correr atrás, não é? E nós acabamos nos especializando, os profissionais da casa, e foram atrás de formação,
E ainda estamos pesquisando, ainda estamos descobrindo, porque tem coisas assim, bastante difíceis que a gente tem o primeiro contato. Então, mas assim, o ambiente linguístico aqui, a diferença principal é a surdez. Para ser matriculado aqui na escola tem que ser surdo, em primeiro lugar, né? Sempre queria saber? E as crianças aqui, todos os alunos são surdos, à tarde são os pequenos, são o Fundamental 1 e Educação Infantil. A gente tem um projeto para o ano que vem abrir assim, a CMEI aqui dentro, que são menorzinhos mesmo, estimulação precoce a partir de 1 aninho, 2, a gente vai até, nós estamos já reformando uma ala da escola que vai ser para o ano que vem. Então no período da manhã é Fundamental 2, no período da tarde Educação Infantil, que tem uma sala só, e Fundamental 1, e o período da noite Educação de Jovens e Adultos. Como é que funciona em relação às aulas? A turma é uma turma mista, independente do grau, do né? grau, Da surdez. O surdo, para nós, é surdo, não importa o grau da surdez, ele é surdo. Porque o surdo ele tem uma constituição, uma identidade surda. Então não importa se ele ouve um pouquinho, ouve um pouco mais, é um pouco mais oralizado ou não. O surdo, para nós, é surdo. Né? Então, assim, aqui a gente não tem essa diferenciação. O que tem, assim, são surdos que têm uma outra deficiência, para você, incluído junto com surdos, que são só surdos. Porque você disse que com algumas atividades adaptadas, né? Por exemplo. Né? Então, tem crianças que têm o surdo cego, a gente vai estar... A surdo cego não está hoje, né, Maria Luísa? Não. Hoje ele não está, Não vem. o Cauê. Ele tem um outro atendimento de quinta-feira. E ele não está aí. Mas à tarde nós temos outro surdo cego, Maria Luísa não, né? Mais tarde o Cauê. não, é só o só Cauê. de manhã. De manhã tem o Alan, a Bia e a e o Alan, Alan. né? Então é uma escola assim que ela existe há 64 anos. Foi fundada em 1952. Ela não foi fundada aqui na Aclimação, ela foi fundada em Santana. Era um pai que era um capitão do exército. Ele tinha 4 filhos surdos e ele não tinha um atendimento para os filhos. E ele queria um atendimento mais condizente para os filhos. E na época, assim, que era uma época próxima à ditadura e tal, então assim, havia uma aliança política entre o poder público, né, os militares e o governo, e esse capitão do exército, ele tinha muita influência e ele solicitou que assim, houvesse um atendimento para os surdos, né, para os filhos dele, essas 4 crianças. Então, na época, o prefeito ele fez uma escola piloto em Santana, e numa casa, e eles começaram a fazer essa experiência durante 2 anos, foi em 1952. De lá cresceu um pouco mais, foram para um anexo no Ipiranga, que era seria tipo uma UBS hoje em dia, sabe? Um atendimento assim clínico de saúde, e tinha um anexo onde eram atendidos os surdos. Depois eu vou mostrar isso tudo na história para você ver no memorial. Passado esse tempo, daí se sentiu, as políticas foram, né, mudando, e daí o prefeito, que na época era o Ademar de Barros, ele resolveu doar um terreno para fazer a escola de surdos. Mas que terreno é esse? É esse terreno aqui, que é enorme, vinculado ao Parque da Aclimação, porque antigamente era uma fazenda aqui, né? Então o parque já existia, mas era tipo um zoológico, assim, toda essa região. Foi o primeiro zoológico de São Paulo, foi o Parque da Aclimação, não sei se vocês conhecem o parque. Mas aí fizeram essa rua, separando esses 2 lotes, né, de terra, e esse terreno foi cedido pela prefeitura, porque a prefeitura comprou, na verdade, esse parque, nessa região, e daí se derrubou muitas árvores aqui para se fazer esse prédio. Mas esse prédio, desde que ele foi projetado para os surdos. Vocês vão ver que as salas são todas menores, a gente atende em média 10 alunos, salas que tem crianças com múltipla deficiência tem menos alunos, né, às vezes 4, 5. E à tarde a gente tem uma população um pouco menor de alunos. De manhã a escola é um pouco mais cheia, tem mais alunos. À noite a gente também tem o nosso noturno. À tarde tem um pouco menos. Mas assim, nós já tivemos 500 alunos, porque era a única escola de surdos que tinha em São Paulo. Daí nós abrimos mais, a própria Prefeitura de São Paulo abriu uma em cada região de São Paulo. Hoje em dia nós somos em 6. Essa é a primeira, mas tem uma na Zona Norte, 2 na Zona Norte, uma na Zona Oeste, Zona Sul e Zona Leste. E a nossa que é Centro. Então os alunos que estavam todos concentrados, eles acabam se espalhando um pouco mais, porque o ideal para o aluno
é que ele possa estar estudando mais próximo à sua Na sua casa, casa. porque nós temos alunos aqui que depois eu vou até mostrar um mapa aí que tem na sala de geografia, que tem a foto dos alunos e a região onde eles moram. Tem alunos que moram em outro município, eles saem de casa às 10 horas da manhã, muitos pequenos 9 horas, 9h30, para estar aqui a 1h30. Eles voltam à cidade nesse trânsito infernal para aviso daqui, né? E se tiver escolas mais próximas, eles acabam indo. Mas por tradição, por ser a escola mais antiga da rede, e é uma escola que tem bastante estudos envolvidos, é uma escola referência na América Latina, então assim, tem muitos pais que preferem ainda que os alunos venham estudar aqui. Então a gente tem cerca de 170 alunos. Mas a demanda sempre cresce, porque agora a gente, com essa CMEI que nós vamos abrir aqui na escola, a gente está abrindo salas de bem pequenininhos para estimulação precoce e estamos na luta pelo ensino médio. Porque ensino médio, a gente não tem ensino médio bilíngue. Então o que é uma escola bilíngue? Vocês têm noção do que é uma escola bilíngue para surdos? Aqui a escola chama Escola Municipal Bilíngue para Surdos. Esse bilíngue quer dizer, o surdo ele vai aprender, a língua de instrução deles é a língua materna, é a Libras. Então as aulas são dadas, por exemplo, uma aula de geografia, ela é todinha dada em Libras. Os professores não falam na aula, eles só fazem a aula inteirinha em Libras. Então português, matemática, história, geografia, tudo feito em Libras. O conteúdo normal das escolas, igual vocês estão aprendendo, eles têm também aqui, só aqui em Libras. E o bilinguismo, porque tem uma segunda língua, que é o português. Então o português é um português escrito. O surdo aqui não é obrigado a falar, porque muitos nem têm essa condição de falar. Então aqui ele não é massacrado de forma nenhuma. A língua dele é a Libras, ele vem aqui para aprender, ele não vem fazer terapia aqui na escola, de forma nenhuma. Ele vem para receber instrução e aprender como todos aprendem fora. Então o que acontece? Quando ele sai daqui no 9º ano, ele não tem isso nas escolas estaduais, porque o ensino médio é uma prerrogativa do Estado. Então o que acontece? Eles chegam no Estado, tem um intérprete que faz um curso de 40 horas, porque o Estado não tem esse compromisso que a gente tem na Prefeitura de São Paulo, de estar formando, né? Aqui a gente tem instrutor de Libras, que é um surdo que fica como referência para os professores, para dar assessoria na língua. Então o que acontece é que o surdo acaba se evadindo, porque ele chega lá, tem um instrutor que muitas vezes ele trabalha, tem 25 aulas para dar, tem 2 períodos manhã e noite, ele fica 2 dias de manhã, com os surdos da manhã, mais 3 dias à noite, se dividindo, tem dia que nem tem isso. Eles têm que entrar no Ministério Público para poder ter o acesso a Libras, né? Então, assim, é precário, né? Então, o que eles querem? O que a gente quer? A gente quer abrir aqui a continuidade do 9º ano, a gente quer abrir o ensino médio aqui na escola, porque a gente tem espaço, a gente tem os professores formados. E quais seriam as exigências para os A briga é que, assim, a prefeitura não quer assumir isso. A prefeitura acha que isso é do Estado. Então, eles falam, até aqui nós fizemos. O que a lei manda, é um jogo de empurra-empurra, né? Então, nós fizemos uma audiência pública aqui, vocês vão ver que a escola está toda em luta aqui, e até eles ficaram dando uma resposta nessa semana que vem, se eles vão fazer ou não, vão tentar juntar Estado, Prefeitura, porque a gente fez uma mobilização grande, uma petição pública também, para ver se a gente consegue, os pais, né? E a gente juntou um monte de gente aqui na escola para fazer essa audiência pública, o vereador, a gente conseguiu através de um vereador, e a Secretaria de Educação veio aqui para saber o que estava acontecendo, né? Que a gente fez uma revolução. Eu não sei se a gente vai conseguir ou não, mas a gente tem a intenção de ter essa continuidade, que eles consigam ter as aulas em Libras, pelo menos até o ensino médio, porque daí eles já estão mais formados na língua portuguesa também, porque o surdo, ele sempre vai ser um estrangeiro, porque a língua dele, ele nunca ouviu português. Então, assim, como que o surdo, vamos pensar, a gente, desde que é pequeno, a gente começa a falar, pega o livro para a mamãe, né, alguma coisa, maçã caiu, você está ouvindo o tempo todo recebendo informação, o surdo não. Então, a única informação que ele vai ter por exemplo, aqui, para ele ler livro, ele não ouve a palavra livro, nem o som, nem nada. Ele vai ter que ter uma memória visual de saber que isso aqui, livro, que isso aqui, a criança pequena, estou falando não adulto, né? A criança pequena, ele vai ter que, o desenho da palavra é que ele vai ter que memorizar que isso é livro. Ele vai ter que memorizar o desenho.
né? Então muitas vezes eles trocam o O pelo A, porque eles não ouvem, livrou. Então a gente sabe que sempre o Eles outro não têm a referência, ele não tem a referência auditiva, ele nunca ouviu, né? Então para ele tem que ter muita memória visual, e nem todas as crianças têm uma memória visual e se desenvolvem da mesma forma, porque depende muito, né, da estimulação em casa também. Tem crianças que são mais largadas. A gente perdeu uma criança no incêndio. Vocês ouviram falar disso da comunidade Alba, que incendiou? Uma criança deficiente morreu? Ela foi um aluno nosso da tarde. Né? Então, assim, eles dependem. Tem famílias que estimulam muito, que dão condições, outras não. Né? Então, esse menino não teve nem a chance de sair de um quarto. Porque não tem condição. Não tem, porque ninguém estava talvez perto ali para poder Também salvar. Ele nem Né? percebeu que tá. Exatamente, porque esse menino, além de surdo, ele é autista, né? Então, assim, é muito difícil, né? Vocês sabem que a família... E pro profissional? E pro profissional que trabalha, como é que são os recursos, como é que é a formação desse profissional que vem para cá? Aqui são todos especializados, né? Eu tenho uma especialização de 4 anos, todos fizeram, são pós-graduados, no mínimo 600 horas tem que ter, dentro da área da deficiência auditiva, fora os cursos de Libras, né? Que você tem que ter proficiência, né? Então aqui, até a secretária que trabalha na secretaria, ela é intérprete em Libras, ela fez o curso, ela fez Pro-Libras, então todo mundo aqui tem que ter uma escola bilíngue, né? Então a gente Professor surdo tem o Neivaldo é surdo, esse que eu falei para vocês que é diretor da FEMEIS, ele é surdo. E já tivemos que se aposentou, a Palmira. Na verdade a gente quer que venha mais professores surdos, mas assim, eles não conseguem passar no concurso, porque não tem acessibilidade, né? Então eles teriam que ter só através do português, e tem muitas informações no português, é como eu falei para vocês, aqui vocês devem ter noção do inglês, né? Pelo menos, ou devem ter fluência em inglês. Mas se eu pegar, por exemplo, uma manual em inglês, eu que não tenho muita intimidade, eu vou ler, talvez eu entenda uma palavra ou outra, eu saiba, aqui, bom, o conteúdo mais ou menos eu sei do que tá falando, é uma receita, vamos dizer assim, eu sei que tá falando que é uma receita, eu sei que tem frutas ali no meio, identifico uma palavra ou outra. O surdo é a mesma coisa com a língua portuguesa, então é uma língua a ser adquirida, né? Então o surdo vai ter que aprender o português. Assim como a gente aprende, você vai numa escola de inglês, de francês, você vai aprender uma língua, e o surdo é o mesmo sistema, né? Então ele tem que aprender uma língua, que é o português. E o português não é fácil, né? E é uma língua que ele não ouve, inclusive, né? Então, principalmente os nuances, né? Então é extremamente complexo. Até os surdos que são mais graduados, que a gente tem mestres que são surdos, eles têm na faculdade, temos na GV, que tem professores que já se formaram, fizeram mestrado na GV, que são surdos, eles tiveram também algumas concessões de intérpretes e ajuda na escrita, na elaboração, porque vocês sabem que a universidade tem um português mais formal, né? Principalmente na hora de você apresentar uma tese. Então eles precisaram ter essa concessão de ter um intérprete que fazia o auxílio no português escrito, muitas vezes, assim, uma intervenção bastante rigorosa, né? Para poder, não mudando os fatos, mas auxiliando para que conseguisse, né, essa prerrogativa de estar encerrando o curso dessa forma, né? E é isso. Então aqui a gente trabalha em 3 períodos, a gente tem projetos diferenciados, essas crianças que, acho que está chegando mais alunos, nossa, são muitos. Quantos de vocês viriam hoje? Ou é outra turma? Ai, eu vou morrer, que é outra turma. É outra turma? Ai. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Vocês são do Benjamin, aqui da Vila Mariana. Tá. Vocês estão no ensino médio? Sim. Terceiro ano. E vocês estão vindo? Qual que é o trabalho de vocês? A gente tem um trabalho sobre respeito à diversidade e o nosso grupo escolheu falar sobre diferentes tipos de deficiência. Por isso a gente decidiu visitar essa semana. Porque é pertinho também, né? Então. Porque a gente está aqui com 3 grupos, né? Na verdade, o dia de visitação na escola é um só. A gente faz um por mês, tem de manhã e à tarde. Vocês escolheram à tarde. E